Muito bem, vamos começar com esse exemplo aqui. São dissolvidos 19,6 gramas de H2SO4 em água suficiente para 800 ml de solução. Qual é a concentração molar dessa solução? Tá? Então aqui vamos seguir aquele roteiro, né? Então qual que é o primeiro passo aqui? O primeiro passo é anotar os dados. Então, primeiro passo. Então, quais são os dados? Ele está te dando 19,6 gramas de H2SO4. Então, isso aqui é a massa do soluto. Tá? Vai ser de 19,6 gramas. Em água suficiente, então, o volume da solução é de 800 mililitros. E aí ele pergunta qual que é a concentração molar, tá? Ou seja, quando ele fala concentração molar, ele está falando sobre molaridade. Então, qual que é a molaridade, tá? Só lembrando da nossa convenção, tá? Se você vê M soluto, eu quero que você entenda isso como sendo a massa do soluto. Se tiver M sozinho, é justamente a molaridade, tá? Então, o primeiro passo foi, anotamos os dados, tá? Segundo passo, a gente precisa verificar se tem alguma conversão para fazer. Tem alguma conversão para fazer? Tem, né? Porque veja que a molaridade ela é simplesmente dada por mols por litro. E o volume da solução está em mililitros. Então a gente precisa fazer a conversão, tá? Que basta você dividir por 1000, tá? Então, o volume da solução é 800 mililitros. Passando isso aqui para litro, nós vamos obter simplesmente 0,8 litros, tá? Então, esse aí é o volume da solução. Agora vem o terceiro passo, que é calcular o peso molar, tá? Então, vamos calcular agora o peso molar. Se você nunca calculou isso aí antes, não tem problema, você vai descobrir isso aqui agora, tá? Então, o peso molar, a gente tem que calcular o peso molar de H2SO4, tá? Então, a gente vai calcular a massa usando esses dados que a gente tem aqui, a tabelinha do lado, tá? Então, aqui, vamos começar com o H2. H2, isso aqui vai ser 2 vezes, né? Por que 2? Porque tem 2 hidrogênios aqui. E a massa do hidrogênio é 1,008, né? Que é o que está aqui. Então, a gente vai usar simplesmente 1. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 1, o quê? Grama por mol, tá? Então, isso aqui vai ser 2 gramas por mol, tá? Depois a gente vai ter o enxofre, que só tem 1, então vou fazer 1 vezes. Qual que é o enxofre? 32, tá? Então, 32 gramas por mol. Então, 1 vezes 32 vai ser 32, então vai ser 32 gramas por mol, tá? Depois aqui a gente vai ter o oxigênio, só que tem O4, ou seja, são 4 oxigênios. Então, eu vou fazer 4 vezes, né? Qual que é o oxigênio aqui? É 15,999, isso aqui é aproximadamente 16. Então, vai ser 16 gramas por mol, tá? Então, isso aqui vai ser 64 gramas por mol, tá? Então, se a gente somar tudo isso daqui, teremos que o peso molar do H2SO4 vai ser de 98 gramas por mol, tá? Então, esse aqui é o peso molar do H2SO4. Bom, então o terceiro passo foi, né? Que é justamente calcular o peso molar. Quarto e último passo consiste apenas de substituir isso aqui na fórmula, né? Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, a molaridade, ela é o quê? É a massa do soluto dividido, dividido pelo peso molar vezes o volume da solução. Tá? Então, a molaridade, que é justamente o que a gente precisa determinar, ela vai ser a massa do soluto, que é 19,6 gramas,
dividido pelo peso molar, que nós temos aqui, que é 98 gramas por mol, e a gente vai multiplicar pelo volume da solução, que é de 0,8 litros. Tá? E ao fazermos essa conta, né, lembrando que primeiro, tá, quando você está dividindo, procure sempre colocar um parênteses aqui. Tá? Então, primeiro faça essa conta que está no denominador e depois você vai fazer essa divisão. Tá? Então, quando você fizer essa conta, você vai encontrar 0,25 mols por litro, tá? Que a gente representa dessa forma. Então, portanto, a molaridade, ou a concentração molar, ou a concentração em quantidade de matéria, é de 0,25 mols por litro, tá? Então, essa aqui é a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos ver o próximo exemplo aqui, né? Temos 400 ml de uma solução, 0,15 mols por litro de NaOH. Determine a massa de NaOH dessa solução. Tá? Então aqui ele quer que você determine a massa do soluto. Tá? Então, primeiro passo, né, anotar os dados, usando aquele nosso roteiro. Né? Então, o volume da solução é de 400 mililitros. A molaridade é de 0,15 mols por litro. Ele quer saber a massa do soluto, tá? Então, o primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo agora é a gente verificar se tem alguma conversão para fazer. Tem alguma conversão para fazer? Tem, porque o volume da solução está em mililitros e a molaridade está em litros. Então, eu preciso converter o volume da solução. Tá? Então, o volume da solução, ele é 400 mililitros. Eu sei, né, que em 1 litro há 1000 mililitros. Então, isso é o mesmo que 0,4 litros. Então, nós já temos aqui o volume da solução. Terceiro passo, calcular aqui o peso molar. Tá? Então, vamos agora calcular o peso molar. Então, eu tenho NaOH, eu só tenho um Na, que é justamente o sódio. Né? Então, eu tenho 1 vezes o sódio. Né? Se a gente olhar na nossa tabela aqui, ele é 22,990, né? Ou seja, aproximadamente 23. Então, eu vou colocar 23 aqui. 23 gramas por mol. Então, 1 vezes 23 vai ser 23 gramas por mol. Nós temos o oxigênio, vai ser 1 vezes qual que é a massa do oxigênio? 15,999, aproximadamente 16. Então, é 16 gramas por mol. Tá? Isso aqui vai ser simplesmente 16 gramas por mol. E nós temos o hidrogênio. Qual que é a massa do hidrogênio? 1,008. Então, vai ser 1 vezes 1 grama por mol. Isso aqui vai ser igual a 1 grama por mol. Tá? Então, se nós somarmos todo mundo aqui, teremos o NaOH e o peso molar do NaOH vai ser 16 mais 1, 17, com 23, isso aqui vai ser igual a 40. Então, vai ser 40, vai ser 40 gramas por mol, tá? Então, nós já temos aqui o peso molar, tá? Bom, se eu tenho a massa molar, se eu tenho o volume da solução, então agora a gente já consegue calcular aqui o que a questão quer saber, que é justamente a massa do soluto, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, vamos substituir os dados na forma. Então, a molaridade, ela é a massa do soluto Então, a molaridade, ela é a massa do soluto
pelo peso molar vezes o volume da solução. Tá? Então, a molaridade ele nos deu, que é 0,15 mols por litro. Eu vou colocar aqui, 0,15 mols por litro. A massa do soluto é o que ele quer que você determine. Peso molar, acabamos de calcular aqui, que é 40 gramas por mol. E vou multiplicar pelo volume da solução, que é 0,4 litros. 0,4 litros. Veja que aqui eu preciso calcular a massa do soluto, só que a massa do soluto não consegue sair do lugar. Então a única forma que eu tenho de calcular a massa do soluto e isolar essa equação é simplesmente passar todo esse termo que está aqui, multiplicando o 0,15. Tá? Então a massa do soluto vai ser 0,15 vezes 40 vezes 0,4. E ao fazermos essa conta, nós vamos encontrar que a massa do soluto vai ser igual a 2,4 gramas. Tá? E essa é a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos ver mais um exemplo aqui, né? São dissolvidos 23,4 gramas de NaCl, né, cloreto de sódio, em água suficiente para 2.000 litros de solução. Descubra a molaridade dessa solução. Tá? Então aqui vamos usar o nosso passo a passo. Então, primeiro passo, anotar os dados. Né? Então, a massa do soluto é de 23,4 gramas. O volume da solução é de 2.000 mililitros. Ele quer saber a molaridade, né? Então tá, então o primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Tem, porque o volume está em mililitros e a molaridade é representada como mols por litro, né? Então eu preciso fazer a conversão. Então, o volume da solução é 2.000 mililitros, só que eu sei que 1 litro equivale a 1.000 mililitros, então é só dividir por 1.000, e aí nós vamos encontrar 2 litros, tá? Então, esse aqui é o volume da solução em litros. Terceiro passo, a gente precisa então agora calcular o peso molar do NaCl, né? Então vamos lá, né? Então, Na é o sódio, né? Aqui a massa do sódio é aproximadamente 23, então eu tenho 1 vezes 23 gramas por mol. Então isso aqui vai ser 23 gramas por mol. E aí eu tenho o Cl, né? Só tenho 1 Cl vezes, bom, o Cl aqui, eu não coloquei aqui do lado, mas o Cl, ele tem massa aqui de 35,5, salvo engano, tá? 35,5, que a gente vai arredondar isso aqui para 36, tá? Como a gente já está usando arredondamentos, então vou colocar aqui 36 gramas por mol, tá? Então isso aqui vai ser 36 gramas por mol, porque eu só tenho 1 Cl. Então se nós somarmos todo mundo aqui, teremos então que peso molar do NaCl vai ser aqui de 59 gramas por mol. Então já temos aqui o peso molar, já temos aqui o volume da solução, temos a massa do soluto, então a gente já tem tudo o que precisa para calcular a molaridade. Então, o último passo, né, o quarto passo, substituir os dados na fórmula. Então, a molaridade, ela vai ser a massa do soluto, vai ser a massa do soluto dividido aqui por PM vezes o volume da solução, tá? Então, a molaridade é o que ele quer que você determine, então é só mantê-la aqui. A massa do soluto é 23,4 gramas,
eu vou dividir isso aqui pelo PM, que é 59 gramas por mol. Eu vou multiplicar isso aqui pelo volume da solução, que é 2 litros. Tá? E se você fizer essa conta, tá? Você vai encontrar aqui 0,198, melhor dizendo, mols por litro. Tá? Então, portanto, a molaridade vai ser 0,198 mols por litro. Tá? E essa daqui é a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos ver mais um exemplo aqui. Aqui ele coloca o seguinte: calcule a concentração molar, ou seja, a molaridade, de uma solução de AlO3, OH3, né, em um volume de 1.500 ml, que contém 21,9 gramas desse soluto. Tá? Então, vamos lá, né? Primeiro passo, anotar os dados. Tá? Então, ele quer saber a molaridade. Ele nos deu aqui o volume da solução. O volume da solução é de 1.500 ml. Ele também nos deu a massa do soluto, que é de 21,9 gramas. Então, o primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo agora, verificar se a gente tem alguma conversão para fazer. Tem alguma conversão para fazer? Tem de novo, porque a molaridade é representada por mols por litro e aqui o volume está em mililitros. Então, eu preciso fazer a conversão. Então, o volume da solução, ele é 1.500 mililitros, só que eu sei que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Então, é só dividir esse valor aqui por 1.000. Então, a gente vai ter 1,5 litros, tá? Então, 1.500 mililitros é o mesmo aqui que 1,5 litros, tá? Então, segundo passo foi. Terceiro passo, calcular o peso molar. Então, vamos lá. A gente tem aqui o alumínio, tá? Eu tenho um alumínio só, então vai ser 1 vezes... Bom, aí a massa do alumínio é de 26,982, aproximadamente 27, tá? Então, vou colocar aqui 27 gramas por mol, tá? Então, 1 vezes 27 vai ser 27 gramas por mol. Depois aqui nós vamos ter esse OH3, né? E aqui eu quero que você entenda o seguinte, que isso aqui é como se fosse uma distributiva, tá? É como se eu estivesse multiplicando 3 vezes o oxigênio e 3 vezes o H, tá? Então, eu vou ter aqui 3 vezes o oxigênio. Então, vai ser 3 vezes o oxigênio, que é aproximadamente 16. Então, vai ser 16 gramas por mol, tá? E aqui eu também vou ter, né, 3 vezes o H, né? Então vai ser 3 vezes, bom, a massa do hidrogênio, perdão, é aproximadamente 1, né? Então vai ser 1 grama por mol. Então isso aqui vai ser 48 gramas por mol, e 3 vezes 1 vai ser 3, né? 3 gramas por mol, né? Então se nós somarmos tudo isso daqui, teremos que o peso molar do AL, opa, esse L ficou muito estranho aqui, vai ser AlOH3 é de 78 gramas por mol, tá? Por que 78? Porque eu tenho que somar o 27 com 48 mais o 3, tá? Então isso aqui vai ser 78 gramas por mol. Então nós já temos o volume da solução em litros, já temos o peso molar e já temos aqui a massa do soluto. Então a gente já tem tudo que precisa para poder calcular a molaridade, que é o que ele quer saber, tá? Então vamos lá. Então a molaridade é a massa do soluto por PM vezes o volume da solução, tá? Então, substituindo esses dados, a gente tem a massa do soluto, que é de 21,9 gramas, dividido, né, por PM, que é 78,
gramas por mol. Eu vou multiplicar isso aqui pelo volume da solução, que é 1,5 litros. Então, 1,5 litros, tá? Então, fazendo essa conta, nós vamos encontrar que a molaridade vai ser aqui de 0,187 mols por litro, tá? Então, portanto, a molaridade é 0,187 mols por litro. E essa é a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos ver mais esse caso aqui, né? Calcule a massa de HCN, que deve ser dissolvida em água para obter 300 ml de solução a 0,6 mols por litro, né? Então vamos lá, né? Primeiro passo, anotar os dados, né? Então, ele quer saber a massa do soluto, tá? Que deve ser dissolvida em água, então o volume da solução 300 mililitros de uma solução que contém 0,6 mols por litro, tá? Então, a molaridade vai ser de 0,6 mols por litro. Então, o primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Tem de novo, né? Porque o volume da solução está em mililitros e a molaridade é expressa em mols por litro. Então, a gente precisa fazer a conversão. Então, o volume da solução é de 300 mililitros, só que eu sei que mililitro, né, é a milésima parte do litro, né, ou seja, 1 litro equivale a 1000 mililitros, então é só dividir esses 300 aqui por 1000, tá? Então a gente vai ter 0,3 litros, tá? Então nós já temos aqui o volume da solução em litros, tá? Então, próximo passo, calcular aqui o peso molar, tá? Então nós temos o hidrogênio, como eu só tenho um hidrogênio, então vai ser 1 vezes, e a massa de hidrogênio de novo, ela é 1,008, então aproximadamente 1 grama por mol, tá? Então isso aqui vai ser 1 grama por mol. E aqui eu tenho o C e depois aqui o N, né? Então o carbono vai ser 1 vezes, porque eu só tenho um carbono. O carbono aqui é 12, né, aproximadamente, então vai ser 12 gramas por mol, né? Então isso aqui vai ser 12 gramas por mol. Nitrogênio, né, é aproximadamente 14, então vai ser 1 vezes, porque eu só tenho um nitrogênio, então vai ser 1 vezes 14 gramas por mol, tá? Então isso aqui vai ser 14 gramas por mol. Então, somando tudo isso daqui, somando tudo isso daqui, teremos que o peso molar do HCN vai ser simplesmente 27 gramas por mol, tá? 27 gramas por mol. Certo? Né? Porque aqui vai dar 26, né? Esses dois vão dar 26 e aqui com um vai ser 27 gramas por mol. Tá, então nós já temos aqui o peso molar, já temos o volume da solução, já temos a molaridade. Ele quer saber a massa do soluto. Então, o último passo, substituir os dados na fórmula, tá? Então, a molaridade vai ser a massa do soluto por PM vezes o volume da solução, tá? Então, a molaridade ele nos deu, que é 0,6 gramas, 0,6 mols por litro. Massa do soluto é o que ele quer que você determine. PM, 27 gramas por mol, vezes aqui o volume da solução, que é 0,3 litros, tá? 0,3 litros, tá? Então, de novo, né, o que eu preciso achar é a massa do soluto, e a massa do soluto não consegue sair daqui. Então, a única forma que eu tenho de isolar essa equação, isolar a massa do soluto e ao mesmo tempo calcular, é simplesmente passar esse 27 vezes 0,3 multiplicando o 0,6, tá? Então, portanto, aqui a massa do soluto vai ser
0,6 vezes 0,3 vezes 27, tá? E ao fazermos essa conta, teremos que a massa do soluto será igual a 4,86 gramas. Tá? Então essa aqui é a resposta desse exemplo. Vamos ver o exemplo 6 aqui, né? Aqui ele coloca o seguinte: calcule o volume de uma solução de NaOH 0,8 mols por litro, sabendo que ela contém 32 gramas de NaOH. Então aqui ele quer que você determine o volume, tá? Então, primeiro passo, anotar os dados, né? Então, o volume da solução é o que ele quer que você determine. Então, a gente deu aqui a molaridade, que é 0,8 mols por litro. E a gente deu a massa do soluto, né? Então, a massa do soluto é 32 gramas. O primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Não, né? Porque a molaridade está em mols por litro e a massa do soluto aqui está em gramas. Então, não tem nada para a gente converter aqui. Terceiro passo, calcular aqui o peso molar, tá? Então, a gente tem aqui o sódio, tá? Cuja massa, né, é aproximadamente 23. Então, vai ser aqui 1 vezes 23 gramas por mol. Por que 1? Porque eu só tenho um sódio, tá? Então, isso aqui vai ser 23 gramas por mol, tá? Aqui eu tenho o oxigênio, só tenho 1, então vai ser 1 vezes a massa do oxigênio, que é aproximadamente 16. Então, 16 gramas por mol. Então, isso aqui vai ser 16 gramas por mol. E aqui eu tenho o hidrogênio, né? Só tenho 1, então 1 vezes qual que é a massa do hidrogênio? Aproximadamente 1. Então, 1 grama por mol, tá? Então, isso aqui vai ser 1, né? 1 grama por mol. Então, somando todo mundo, teremos aqui que o peso molar do NaOH será de 40 gramas por mol, tá? Então, nós já temos aqui o peso molar. Então, nós temos o peso molar, temos a molaridade, temos a massa do soluto. Então, o último passo, substituir os dados na fórmula e calcular o que a questão quer saber, que é o volume da solução. Então, aqui nós temos o seguinte, né? Que a molaridade vai ser a massa do soluto por PM vezes o volume da solução. Tá? Então, substituindo aqui, né? A molaridade é 0,8 mols por litro. Massa do soluto, 32 gramas. PM, 40 gramas por mol, vezes o volume da solução. O volume da solução é o que a gente quer saber. Então, vamos agora fazer essa conta aqui, né? Veja que eu preciso achar o volume da solução. Então, eu preciso trocar o volume da solução de lugar com o 0,8 mols por litro, tá? Lembrando que na matemática a gente nunca fala troca de lugar, né? O que a gente faz aqui é a álgebra, né? A gente tem que multiplicar ambos os lados da equação pelo volume da solução para que assim a gente consiga isolá-la, né? Mas, enfim, o volume da solução vai ser 32 gramas dividido por 40 gramas por mol vezes 0,8 mols por litro, né? Veja que eu só troquei esse número de lugar com esse aqui, tá? Então, portanto, o volume da solução vai ser de 1 litro. Essa aqui é a resposta desse exemplo. Então vamos lá, vamos ver mais esse exemplo aqui. Para se adoçar uma xícara de café, usam-se 7 gramas de sacarose. Supondo que o volume final de café seja 50 ml, calcule a concentração molar aproximada de sacarose. Então vamos lá. Primeiro passo, anotar os dados, né? Então aqui ele está falando, né, que a massa do soluto
é de 7 gramas. Supondo que o volume final, então o volume da solução, seja de 50 mililitros, calcule a concentração molar, ou seja, calcule a molaridade. Então, o primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Tem, né? Porque a molaridade é sempre mols por litro, e o volume aqui está em mililitros. Então, eu preciso fazer essa conversão. Então, o volume da solução é 50 mililitros, só que mililitro é a milésima parte do litro, né? Como se eu estivesse dividindo isso aqui por 1000, tá? Então, isso aqui é o mesmo que colocar 0,05 litros, tá? Bom, então o segundo passo foi, terceiro passo, calcular o peso molar, tá? Então aqui eu tenho essa fórmula aqui, que eu vou até representar aqui do ladinho, que é o C12H22O11. O que isso aqui quer dizer? Que a gente tem 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Então a gente precisa calcular a massa disso tudo. Então vamos lá, né? Então aqui eu tenho C12. O que é C12? É 12 vezes... É 12 vezes a massa aqui do carbono, que é quanto? 12. Então, é 12 gramas por mol. Então, isso aqui vai ser 144 gramas por mol. Aqui eu tenho o H22, né? Ou seja, eu tenho 22 hidrogênios, então vai ser 22 vezes. Qual que é a massa do hidrogênio? Aproximadamente 1. Então, é 1 grama por mol. Tá? Então, isso aqui vai ser 22 gramas por mol, né? Porque 22 vezes 1 é igual a 22. E aqui a gente tem o O11, né? A gente tem 11 oxigênios. Então, isso aqui é 11 vezes qual que é a massa do oxigênio? Aproximadamente 16. Então, 16 gramas por mol. Então, ao fazermos essa conta, nós vamos ter 176 gramas por mol, né? Então, ao somarmos tudo isso, teremos aqui o peso molar, tá? Então, somando tudo isso aqui, teremos então que peso molar do C12... Opa, aqui ficou muito estranho. Então, teremos aqui que vai ser... Então, peso molar vai ser o do C12 H22O11, né, que é a fórmula da sacarose, vai ser de 342 gramas por mol, tá? Então, aqui eu só somei o 144 com o 22 com o 176. Aí a gente vai ter 342 gramas por mol, tá? Bom, então nós já temos a massa do soluto, temos o volume da solução, temos aqui o peso molar. Então, já tem tudo que a gente precisa, tá? Então, vamos agora substituir na fórmula, tá? E aqui eu vou apagar esse daqui. Não tem necessidade disso aqui estar aqui mais. Então, vamos lá, né? Então, a molaridade vai ser a massa do soluto por PM vezes o volume da solução. A molaridade é o que ele quer que você calcule, né? Então, vamos só substituir os dados. Então, isso aqui vai ser 7 gramas, que é a massa do soluto. Qual que é o PM? É 342, né? 342 gramas por mol. Vezes o volume da solução, que é quanto? 0,05, tá? Então, 0,05 litros. Então, fazendo essa conta aqui, teremos que a molaridade será igual a 0,409 mols por litro, tá? Então, portanto, essa é a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos ver mais um exemplo aqui, né? Calcule o volume da solução de KNO3 de concentração molar, ou seja, de molaridade, igual a 1,5 mols por litro, que possui massa de 606 gramas, né? Então, vamos lá, né? Vamos calcular isso daqui. Então,
Primeiro passo, anotar os dados. Então ele quer saber o volume da solução, que eu não sei qual que é, de concentração molar, ou seja, de molaridade, igual a 1,5, 1,5 mols por litro, que possui massa do soluto igual a 606 gramas. Tá? Bom, então, primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Não, né? Porque a molaridade está em mols por litro e a massa está em gramas. Então, não tenho nada para converter aqui. Terceiro passo, calcular o peso molar. Então, vamos lá. Né? Aqui nós temos o potássio, salvo engano. Eu só tenho 1, né? Então vai ser 1 vezes qual que é a massa? Aproximadamente 39. Então, 39 gramas por mol. Tá? Então, isso aqui vai ser 39 gramas por mol. Depois aqui nós temos o nitrogênio. Só que só tenho um nitrogênio. Então, vai ser 1 vezes qual que é a massa? Aproximadamente 14. Então, 14 gramas por mol. Então, isso aqui vai ser 14 gramas por mol. Depois aqui nós temos o oxigênio. Só que aqui perceba, eu tenho O3, né? Essa fórmula, né? Na verdade, ela é escrita assim, KNO3. Então, a gente tem 3 oxigênios aqui. Então, isso aqui é 3 vezes, né? Vou até fazer aqui. Então, isso aqui vai ser O3, né? Então, isso aqui vai ser 3 vezes, e aqui é aproximadamente 16. Então, é 16 gramas por mol. Né? E isso aqui vai ser 48 gramas por mol. Tá? Então, somando todo mundo, teremos aqui que o peso molar do KNO3 vai ser de 111 gramas por mol. Tá? Bom, nós temos aqui a molaridade, temos a massa do soluto, temos aqui o peso molar. Tá? Então agora basta substituir na fórmula e calcular o que a questão quer saber. Então vamos lá. Então a molaridade é a massa do soluto pelo PM vezes o volume da solução. Qual que é a molaridade? 1,5 mols por litro. Massa do soluto, 606 gramas. PM, 111 gramas por mol, vezes o volume da solução. E aqui, essa questão é idêntica à outra que a gente acabou de fazer. Tá? Para poder achar o volume da solução, eu preciso trocá-la de lugar com esse 1,5 aqui. Tá? Então, portanto, né, isso aqui vai ser igual ao volume da solução, igual a 606 gramas, dividido aqui por 111 gramas por mol, vezes 1,5 mols por litro. Fazendo essa conta, teremos, portanto, que o volume da solução será de 3,63 litros. Tá? Então, essa aqui é a resposta desse exemplo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Né? O ácido tartárico, usado em alguns refrigerantes, pode ser obtido a partir da uva durante o processo de fabricação do vinho. Se a concentração molar, ou seja, a molaridade, em quantidade de matéria de ácido tartárico no refrigerante é de 0,175 mols por litro, qual é a massa de ácido tartárico utilizada na fabricação ali de 100 mil litros de refrigerante? Tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Então, vamos lá. A molaridade, né? Então, primeiro passo, anotar os dados. Então, a molaridade é de 0,175. Opa.
175 mols por litro. Depois aqui nós temos o volume da solução, né, que é de 100.000 litros. Ele quer saber a molaridade. Tá? Então, o primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Não tem, porque o volume da solução está em litros e a molaridade também está em mol por litro, né? Então, nesse caso, não tem nada para a gente converter aqui. Então, terceiro passo, calcular o peso molar, né? Só que aqui, né, perceba que a gente tem essa fórmula aqui, né, que é o ácido tartárico é o C4H6O6. Então, a gente tem 4 carbonos, 6 hidrogênios e 6 oxigênios. Tá? Então, a gente precisa calcular a massa disso tudo. Então, vamos lá. Então, eu tenho C4, tá? Então, é 4 vezes o carbono, que é 12 gramas por mol, que é a informação que está aqui, né? Isso aqui vai ser 48 gramas por mol. Tá? Depois eu tenho H6, então isso aqui é 6 vezes a massa do hidrogênio, que é 1 grama por mol, que é 6 gramas por mol, né? Lembrando que 6 vezes 1 vai dar 6. E aqui nós temos o O6, né? Então isso aqui vai ser 6 vezes o oxigênio, que vai ser 16 gramas por mol. Tá? E isso aqui vai dar 60, né, mais 36. Então isso aqui vai ser 96 gramas por mol. Somando tudo isso daqui, teremos então que o peso molar do C4H6O6 será aqui de 176 gramas por mol. Tá? Bom, já temos aqui o volume da solução, temos aqui a molaridade, e aqui, né, ele quer saber justamente a massa do soluto, tá? E aqui eu peço perdão, porque aqui ele está pedindo a massa do soluto, né, e não é o M aqui. Ele quer saber a massa do soluto, tá? Então agora é só substituir os dados na fórmula, né? Então vamos fazer isso aqui. Então a molaridade, ela é a massa do soluto dividido pelo PM vezes o volume da solução. Então a molaridade ele nos deu, que é 0,175 mols por litro. A massa do soluto é o que ele quer que você determine. O PM aqui, ele é 176 gramas por mol, vezes o volume da solução, que é de 100.000 litros. Tá? Então, para poder achar a massa do soluto, de novo, a gente vai ter que passar esse 176 vezes 100.000, multiplicando esse 0,175, tá? Então, Então, 0,175 mols por litro vezes 176 gramas por mol vezes 100.000 litros tem que ser igual à massa do soluto, tá? E se você fizer essa multiplicação, 0,175 vezes 176 vezes 100.000, teremos que a massa do soluto será aqui de
3.000 gramas, tá? Que você também pode converter para quilogramas se você quiser, tá? Então, essa aqui é a resposta desse exemplo. Muito bem, vamos ver mais esse exemplo aqui. O ácido cítrico C6H8O7 é utilizado em indústrias de alimentos como conservantes dos produtos. Em uma certa indústria de refrescos é adicionado 2,4 kg de ácido para cada 100 litros de refresco. Tá? Então, qual é a concentração molar de ácido cítrico em uma lata com 300 ml? Bom, aqui é importante tomar cuidado com o seguinte. A questão, ela não quer saber em 100 litros de refresco, tá? Ela quer saber em 300 mililitros, tá? Se você não se atentar para isso, a resposta não vai dar certo, tá? Você não vai obter a resposta correta aqui. Então vamos lá, primeiro passo, anotar os dados, tá? Então primeiro, ele está falando aqui que a massa do soluto é de 2,4 kg. Aí quer saber o seguinte, qual é a concentração molar, ou seja, quer saber a molaridade, em uma lata com 300 mililitros de solução. Então o volume da solução vai ser de 300 mililitros, tá? Bom, então o primeiro passo foi, anotamos os dados. Segundo passo, tem alguma conversão para fazer? Tem duas, né? Tanto na massa quanto no volume. Porque a massa, né? A massa molar ela vai ser calculada em gramas, então a massa do soluto também tem que estar em gramas. E como a molaridade é 1 mol por litro, então o volume da solução também vai ter que estar em litro. Então a gente tem duas conversões para fazer aqui. Então vamos lá. A massa do soluto é 2,4 kg, só que eu sei que 1 kg equivale a 1.000 gramas, então isso aqui vai ser 2.400 gramas. E o volume da solução é 300 mililitros, só que eu sei que 1 litro equivale a 1.000 mililitros, né? Então é como se eu dividisse esse valor por 1.000. Então isso aqui vai ser 0,3, tá? Então 0,3 litros. Então, segundo passo foi, fizemos as conversões. Terceiro passo, calcular aqui o peso molar. Bom, essa fórmula que está aqui é o C6H8O7, tá? Então eu vou abaixar um pouquinho aqui. Então a gente tem aqui o C6H8O7. Então a gente tem 6 carbonos, 8 hidrogênios e 7 oxigênios, tá? Então vamos calcular a massa disso daqui. Então aqui eu vou colocar o seguinte, então o carbono é C6, então é 6 vezes a massa do carbono, que é 12, então é 12 gramas por mol. Isso aqui vai ser 60, isso aqui vai dar 72, né? 72 gramas por mol. Aqui eu tenho H8, né? Deixa eu fazer aqui embaixo. Aqui eu tenho H8, que é 8 vezes a massa ali do hidrogênio, que é 1. Então é 1 grama por mol. Então isso aqui vai ser simplesmente 8 gramas por mol. E aqui nós temos o O7, né? Então nós temos 7 vezes a massa do oxigênio, que é aproximadamente 16. Então é 16 gramas por mol, né? Isso aqui vai ser 118 gramas por mol, né? Então, somando tudo isso daqui, teremos, né, que o peso molar do C6H8O7 vai ser de 192 gramas por mol, tá? Bom, então nós já temos a massa do soluto em gramas, temos o volume da solução em litros, temos aqui o peso molar da substância. Então agora só substituir na fórmula, né? Então a molaridade vai ser a massa do soluto por PM vezes o volume da solução, tá? Então a molaridade eu queria que você determine, tá? A massa do soluto é de 2.400
1.400 gramas, dividido por PM, que é 192 gramas por mol. Eu vou multiplicar pelo volume da solução, que é 0,3 litros. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, teremos 57,6. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, teremos 57,6 mols por litro. Tá? Então, portanto, a molaridade é de 57,6 mols por litro. Tá? Essa aqui é a resposta desse exemplo. E era isso por esse vídeo.